Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Agora observem a atitude do irmão mais velho dele. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor, que nos ensina de formas tão múltiplas, Senhor, com aplicações tão ricas. Senhor, molda não apenas nossa mente, mas nosso coração, que a gente te sirva, mas te sirva com as motivações corretas, que o Senhor venha nos fazer cada vez mais, Senhor, servos teus, tendo como referência o próprio Senhor enquanto servo que se fez, para a glória e louvor do teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai. Amém. O texto fala a respeito do modo como 2 filhos que serviam ao pai na sua propriedade agem em determinada situação, de formas diferentes para com os seus deveres e as suas responsabilidades de filho. E nos leva a pensar a respeito do nosso serviço também. A gente precisa entender que, definir isso aqui logo de antemão, logo no início, que serviço cristão não é aquilo que a gente faz na igreja. Biblicamente, serviço cristão é tudo que nós fazemos. Não foi isso que Paulo falou? Quando Paulo fala lá em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Tudo, absolutamente. Ou seja, tudo que a gente faz na vida
é serviço a Deus, na visão bíblica. Paulo chega a exagerar essa figura quando ele fala lá em 1 Coríntios 10, 31, olha, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, absolutamente tudo que nós fazemos deve ser feito a partir desse entendimento de que tem que ser para Deus, de que Deus está no centro de tudo que fazemos. Nosso serviço não apenas na igreja. E aí eu escolhi esse título, talvez alguns tenham ficado intrigados, servindo, porém saudável. Porque são duas coisas positivas, não é? Duas palavras positivas, serviço e saúde, servindo e saudável, mas tem uma conjunção adversativa que de algum modo joga uma contra a outra, para provocar a nossa reflexão. Por quê? Porque muitas vezes a gente, ao servir a Deus, não o faz de modo a promover a nossa própria saúde e a saúde alheia. Muitas vezes nós que estamos tão comprometidos com a obra de Deus e com as coisas de Deus, que acabamos fazendo dela um ídolo, um fim em si mesmo, e não um meio de honrar e de glorificar a Deus. Acaba por se tornar um meio de nós talvez nos envaidecermos, talvez o serviço a Deus ganhe motivações que não deveria ter ganho segundo o entendimento e aquilo que a Bíblia ensina. Muitas vezes o serviço é usado como um meio para se conquistar controle. A pessoa serve muito porque quer controlar, quer obter poder, às vezes dentro da própria casa. Então ela controla e domina tudo dentro de casa porque ela servindo e fazendo muito, ela acaba sendo muito reconhecida por isso e acaba fazendo do serviço uma forma de controle e de conquista de poder. Não foi isso que os fariseus fizeram, servos de Deus, exemplares na sua conduta, mas começaram a usar esse serviço como meio de nutrir e de manter a vaidade no coração deles. E Jesus, então, fala de forma muitas vezes ríspida em relação a eles. Carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, diz que a igreja era extremamente laboriosa e Jesus, na carta, louva a igreja de Éfeso por isso. Mas é interessante que, embora o Senhor tenha elogiado muito a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: tenho, porém, contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Ou seja, você, ao servir a Deus, adoeceu, perdeu a essência. Irmãos, há muitos exemplos bíblicos, é importante que a gente paute essas nossas convicções aqui, nesses exemplos bíblicos, para a gente ir entendendo que Deus nos deixou diversos relatos, nos advertindo quanto a essa atitude patológica ao exercermos o serviço a Ele. O mesmo aconteceu com Marta, lembram da história de Marta e Maria? Maria ali, quedada aos pés do Senhor, priorizando o que era prioritário, o que era essencial, a palavra de Jesus. E Marta, perdida nos afazeres, querendo servir ao Senhor, querendo agradar ao Senhor, demonstrando uma qualidade maravilhosa que todo cristão tem que ter. Botou o carro na frente dos bois, não é? Inverteu. E a pergunta que a gente precisa fazer nesse momento aqui, nessa reflexão, é: a quem estamos servindo enquanto servimos ao Senhor? Quem estamos servindo? A quem queremos agradar? O que o serviço se tornou para nós? Porque muitas vezes nós podemos incorrer no erro de procurar definir a nossa identidade, o nosso valor a partir do serviço. Reafirmar quem somos e o quanto valemos a partir daquilo que fazemos. O fazer para Deus é vida, é culto, e Deus se agrada disso. Mas a gente precisa ter cautela, porque ao servir a Ele, entre aspas, nós podemos estar servindo a nós mesmos ou aos outros. Vejam o que esse pastor americano, filósofo também, teólogo, Mark Driscoll, diz a esse respeito. Se a sua identidade se pauta pela realização de sua lista de afazeres, espere por problemas. Para começar, você sempre buscará algo em que possa ser melhor do que os outros, com o intuito de demonstrar sua superioridade. Uma vez que julgar ter chegado lá, ficará excessivamente empenhado e talvez até obcecado em tornar-se especialista no assunto.
As outras pessoas e coisas, sua saúde, por exemplo, já não terão importância e serão oferecidas ao Deus da realização no altar do sucesso. Logo, você se tornará tão competitivo que vencer será tudo o que importa. Quanto mais vencer, menos compaixão terá pelos outros. Com o tempo, isso se tornará em desdém por aqueles que estão sofrendo, batalhando ou fracassando. À medida que obtiver sucesso, você se tornará orgulhoso, uma companhia desagradável, que não para de se vangloriar, mesmo que seja de modo sutil, fazendo a conversa girar em torno de você e de suas realizações. Sempre à espera de elogios. O fracasso ou a derrota o deixam deprimido, em pânico, desolado, causando infelicidade a você e aos que estão ao seu redor. Vejam que alerta desse pregador do Evangelho. Preocupação de a gente administrar nossos dons, nosso potencial, nossa inteligência, nossa saúde, tudo que Deus nos deu de uma forma sábia, com humildade, com o coração quebrantado, para que de fato, ao servirmos a Deus, estejamos de fato servindo a Ele e apenas a Ele. Agora, vamos voltar aqui para a nossa parábola e para a nossa reflexão aqui. Talvez alguns de nós estejam talvez adoecidos. Há muitas pessoas que hoje estão estatisticamente entre os desigrejados, aqueles que não querem mais viver o Evangelho dentro de um ambiente eclesiástico, porque adoeceram, se envolveram com o serviço a Deus de tal forma que adoeceram. Não era para ter acontecido isso, mas aconteceu de uma forma trágica. E aí tem um poeta da minha época de igreja chamado Marcão, de uma banda chamada Fruto Sagrado, que certa vez escreveu uma letra que diz: pior que estar perdido dentro de casa, longe de casa, é estar perdido dentro da própria casa, né? Pior que estar perdido longe de casa, é estar perdido dentro da própria casa. E ele compôs essa música exatamente fazendo alusão ao filho mais velho, que estava dentro de casa, mas estava completamente convicto de sua superioridade diante do seu irmão mais novo. E a gente vai então, a partir desse exemplo negativo, parar para pensar: quando é que nós servimos a Deus saudáveis? Quando é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, nós servimos saudáveis quando o fazemos despretensiosamente. Servimos a Deus com saúde, de forma que a tua fé, ao invés de ficar cada vez mais fraca, cada vez mais fria, de modo a não gerar no nosso coração nenhuma ranhura, nenhum trauma, quando a gente o faz despretensiosamente. Agora, o exemplo negativo do irmão mais velho, ele se volta para o pai e diz: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Olha que drama, um escravo, nunca desobedeci às tuas ordens. Olha que filho maravilhoso que eu sou, olha como eu faço tudo certinho, olha como eu sou um exemplo, olha como eu sou mais dedicado do que todos os meus irmãos. Olha como o que eu faço é mais importante do que o que os outros fazem. Porque se não fosse o que eu faço, nada disso daqui funcionaria como funciona. E a gente, sem perceber, vai deixando esse senso maldito de superioridade tomar conta do nosso coração, e a gente vai deixando sutilmente essas coisas entrarem. Aquele irmão mais velho ficou anos da sua vida construindo, a cada golpe de enxada, a cada ordem acatada do seu pai, no seu coração ele estava edificando o seu altar da superioridade. E aí, de repente, esse altar desaba. E o pai simplesmente premia o irmão que não merecia nada. E aquilo faz com que o orgulho dele caia em ruínas. E muitas vezes, irmãos, tem gente que entra em crise profunda com Deus, não quer mais saber de Deus porque está agindo igual esse irmão mais velho aqui. Estranhamente, ele estava se sentindo prejudicado e traído por ter ficado do lado da virtude.
Você entende que não há problema nenhum com reconhecimento, não há problema nenhum com elogio, desde que ele não tenha se tornado um altar no nosso coração, desde que eu fique cego para o fato de eu estar agindo de forma correta e para a glória de Deus, já é o bastante. Não preciso ser reconhecido por isso. Quando é que somos despretensiosos? Primeiro, quando deixamos de valorizar a fraqueza alheia. Ele valorizou a fraqueza do irmão. Ele queria realçar naquele momento a fraqueza do irmão. Existe um mecanismo que os psicólogos denominaram codependência. O codependente é aquele que precisa do outro errado do lado dele, porque isso faz ele se sentir melhor. Aí quando o cara que estava errado, alcoólatra, dependente químico, se conserta, a relação começa a ter conflitos sérios, porque havia um status quo ali muito positivo para ele, em que ele era o bom, em que ele era o certinho. E aí, de repente, o outro se acertou, pronto, criou um problema para ele. E era isso que estava acontecendo com aquele irmão mais velho ali. O irmão mais novo se acertou. Eu não me alegro com isso, porque isso fez ruir todo o meu conceito de superioridade que eu tinha em relação a ele. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque nem sempre esse é um processo consciente. Às vezes a gente inconscientemente está exaltando o erro do outro, está valorizando através das nossas críticas ácidas, inteligentíssimas, o erro alheio, para que a partir dessas críticas a nossa virtude se torne evidente. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o inimigo usa isso. Vejam a atitude pretensiosa, destacada por Jesus também, na parábola do fariseu e do publicano. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muitas vezes, essa rasteira que nosso coração corrupto dá em nós, e a gente não percebe, fica insensível para perceber como a gente pode se tornar equivocado, não é? No Evangelho, o forte se torna fraco, né? No Evangelho, forte é quem é fraco. Não foi isso que Paulo disse? Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando as minhas forças e os meus recursos se esvaíram e eu estou numa situação de completa vulnerabilidade, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. É aí que Deus manifesta na minha vida o poder, a misericórdia e a graça dele. Então, a fraqueza, muitas vezes, tem o seu papel importante, porque, na verdade, todos somos fracos, só que alguns não conseguem reconhecer isso. Paulo também diz em 1 Coríntios 12, verso 24, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. No corpo não existe isso de a mão estar fraca, estar doente, e eu me alegrar por isso, porque a mão sou eu, o membro do corpo sou eu, ele está mal, eu também estou mal, ele está bem, eu também estou bem, e a gente precisa entender isso. Servir despretensiosamente, servir pela simples e maravilhosa alegria de saber que Deus está se agradando das nossas obras. Também agradamos
Nós servimos despretensiosamente quando não nos julgamos mais merecedores do que os outros. Lembram da parábola dos trabalhadores na vinha? E aí o patrão vai lá e contrata primeiro uma turma 9 da manhã, depois ele contrata mais alguns meio-dia, depois mais alguns 3 da tarde, depois mais alguns 5 da tarde. E aí quando o sol se põe, ele paga todo mundo a mesma coisa. E aí os homens começam a se enfurecer, os que chegaram 9 da manhã, mas como assim? Você vai dar a mesma coisa para eles? Nós merecemos mais. Nós chegamos aqui primeiro. Nós temos ralado mais na tua obra. Nós somos servos mais dedicados do que eles. Nós temos mais tempo de igreja. Nós somos mais experientes. E o que Jesus diz para ele em resposta? Mateus 20, 13. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que é certo com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus desnuda a alma daquele homem e diz: o problema é que você está com inveja, não é uma questão de justiça, porque houve um contrato e você assinou esse contrato. Receba o que é teu, alegre-se por trabalhar dentro desse pacto, dentro desse contrato com Deus. Há outros exemplos negativos também, como por exemplo, a mãe de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, apóstolos, que chegou para Jesus: Jesus, quando estiveres no teu reino, coloca um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Queria que os filhos dela experimentassem visibilidade. Jesus diz: olha, vocês nem sabem o que vocês estão me pedindo. Vocês estão completamente perdidos. Simão, o mágico, tentou comprar o poder de cura dos apóstolos. Está lá em Atos. Quem foi despretensioso na Bíblia? Quem é um exemplo de servo despretensioso na Bíblia? Quando Deus chamou Isaías para o ministério, o que Isaías disse? Ai de mim, porque estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Moisés foi despretensioso quando diz: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Os homens mais usados por Deus na Bíblia foram homens absolutamente despretensiosos, reconhecidamente incapazes, homens que estavam tão vazios que teve espaço para Deus entrar e encher o coração deles. Não foi isso que Paulo fez também quando disse: quando sou fraco, então eu que sou forte. Quando eu estou vazio de mim mesmo, das minhas forças, do meu potencial, é então que Deus age. Também somos despretensiosos quando não procuramos ficar em evidência. É interessante que na igreja se observa isso, a busca e a procura de pessoas querendo assumir o cargo de louvor é muito superior ao número de pessoas que almejam e desejam um cargo no ministério de serviço. O número de pessoas, talvez, que até se ofereçam para o ministério de serviço é também muito inferior ao número de pessoas que querem assumir as demandas do kids e do baby, né? Porque muitas vezes há essa busca por visibilidade. Não basta servir, não basta agradar a Deus, não basta saber que a obra dele está sendo feita, é preciso que me vejam fazendo isso, é preciso que eu esteja lá na frente. E a gente precisa policiar o nosso coração e diante de Deus falar: Deus, me livra de toda pretensão. Em segundo lugar, servimos saudáveis quando não somos hipersensíveis. O irmão mais velho era hipersensível. Pode voltar essa parte aí. Ele diz assim no verso 29, parte B: tudo nunca me deste, ou tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. O coração dele era um coração hipersensível. Você conhece algum cristão hipersensível? Ele interpreta as atitudes das pessoas e aquilo que as pessoas dizem sempre a partir do seu próprio complexo de inferioridade ou do seu próprio entendimento de que ele está sendo preterido.
Ou então também o que as pessoas deixam de falar ou de fazer, ele interpreta como sendo algo negativo em relação a ele. E muitas vezes a pessoa se sente acuada, se sente preterida, se sente desmerecida, se sente hipersensível. Fulano não me ligou no dia do meu aniversário, o pastor não me elogiou pelo trabalho que eu fiz, o meu coordenador de célula não me indicou para o curso de coordenadores. Nenhuma arma tem sido tão poderosamente usada para causar destruição nas igrejas quanto a hipersensibilidade de alguns crentes, que se tornam presas fáceis para o inimigo ir lá, o acusador, e trabalhar no coração e falar coisas que com certeza vão minar. Por isso, Deus nos colocou na vida um do outro, para nós tratarmos uns aos outros, amarmos a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Provérbios 27, 17, como ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. A gente está vivendo o relacionamento porque isso faz parte de um plano de Deus para tratar o nosso coração. Gente que possa nos olhar nos olhos e falar para nós o que a gente precisa ouvir, sem hipersensibilidade, porque a gente sabe que aquela pessoa nos ama, porque a gente tem caminhado com ela. E aí, gente, com certeza a gente vai viver saudável. Quanto mais isolada socialmente uma pessoa é, mais frágil é essa pessoa, não é? Então, se você vive uma vida isolada, aqui a gente tem essa ênfase em grupos pequenos, em células, em discipulado, em relacionamento, exatamente para que ninguém fique tão vulnerável. Procure se aproximar, procure desenvolver verdadeiras amizades, verdadeiros vínculos com o corpo de Cristo, que vão te impedir de ser uma pessoa tão sensível, tão facilmente convencida a respeito de que está sendo perseguida, tão presa fácil para o inimigo das nossas almas. Em terceiro e último lugar, servimos saudáveis quando o nosso referencial é Cristo e Cristo apenas. Vocês perceberam na leitura do texto que o referencial do irmão mais velho, o tempo inteiro era o irmão mais novo? O que o irmão fez, o que ele fez? O que o irmão deixou de fazer, o que ele deixou de fazer? Quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Né? O problema dele é que o referencial dele era o outro, era o errado, era o fraco. E aí estava fácil para ele ficar no pedestal, ficar em evidência, virar o queridinho do papai. E aí quando ele descobre que o papai não tem queridinho, que o papai ama os filhos porque são filhos e isso basta para que ele os ame, ele então fica transtornado dessa forma. Será que a gente pode dizer que o nosso referencial é Cristo? Será que você pode dizer que na tua vida o serviço que você presta é para Ele, pensando nele como exemplo de servo? Porque se é, irmãos, vejam que texto profundo de Mateus 9,13, o Senhor cita a palavra que diz assim: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não veio chamar justos, mas pecadores. Misericórdia eu quero e não holocaustos. Aquele irmão mais velho estava convencido que os holocaustos, a oferta, o fazer, o entregar, era mais importante do que a própria misericórdia. Os fariseus coavam mosquito e engoliam camelo. Jesus faz alusão a isso quando percebe que eles estavam deixando de ser misericordiosos. E nós muitas vezes podemos abandonar princípios muito mais elementares e importantes na nossa relação com Deus e comunitária como igreja, se a gente estiver servindo sem ter a Cristo como referencial. Cristo é o nosso referencial de servo misericordioso, de servo que se compadecia. Precisamos vigiar quanto ao que temos dito por aí sobre os outros.
Mateus 7, 1 e 2 diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Hebreus 12, versos de 1 a 3, acompanha aí comigo a leitura. Vejam como o autor de Hebreus deixa muito clara a ideia de que Cristo deve e tem que ser o nosso único referencial. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem na luta contra o pecado, porque vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Gente, na jornada que vocês têm com Deus de santificação, tenham os olhos de vocês fixados em Jesus, porque Ele é a única referência saudável em relação a tudo que vocês fazem. Ele é aquele diante de quem nosso ato mais heróico e mais virtuoso se torna uma ação muito pífia, porque a atitude dele foi muito mais nobre do que qualquer atitude que qualquer um de nós possa ter, porque qualquer atitude que qualquer um de nós tiver, em alguma medida, vai ter a influência do pecado. E Jesus não, de fato, com o coração completamente puro, nos deu exemplo, e o autor de Hebreus diz: olhem firmemente para Jesus, Ele é o referencial que vocês devem seguir de servo. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e foi humilde até a morte. Será que quando a gente tem se disposto a servir ao Senhor, a gente tem se disposto a se esvaziar também? Será que a gente tem se disposto, irmãos, a servir ao Senhor enquanto a gente serve ao Senhor? Servir ao Senhor de fato, enquanto a gente serve ao Senhor nominalmente? Concluindo, o Pai quer que nós o sirvamos, mas quer que aprendamos a fazê-lo sem pecar. Não podemos ser pretensiosos, não podemos ser hipersensíveis, e não podemos ter outro referencial de servo, senão o próprio Cristo. Vou concluir com a leitura de mais um texto daquele pastor ao qual eu me referi. A verdade é que você não é o que faz, você tem habilidades únicas, talentos naturais concedidos por Deus e dons capacitados pelo Espírito Santo. Também tem afazeres, mas eles não o definem, pois sua identidade não é determinada pelo que você faz. O fato de você ser alguém em Cristo o ajuda a buscar fielmente seus deveres e a usar suas capacidades sem permitir que estas se tornem a essência de sua dignidade ou identidade. Feche seus olhos. Senhor querido, queremos nesta noite, mais uma vez, diante do Senhor, reconhecer que tantas vezes podemos ter servido por motivações erradas, e tantas vezes temos te servido, Senhor, com motivações erradas, assim como a Tua palavra nos diz que nós não sabemos orar como convém, não sabemos adorar como convém, não sabemos viver como convém. Por isso, mais uma vez, assim como te pedimos que o Senhor nos ensine a forma de fazer todas essas coisas, vem nos ensinar também a forma de servir. Servir não apenas na igreja, não apenas aqui dentro, mas onde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo. Queremos que as nossas vidas sejam vidas que servem a Jesus, tendo a Jesus como referencial. Vidas que se entregaram ao Senhor e tudo que fazem como para o Senhor, dando por meio dele glórias a Deus Pai,
sabendo que receberemos do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que estamos servindo, sabendo, Senhor, que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, não queremos fazer coisa nenhuma como esse irmão mais velho, queremos a semelhança do irmão mais novo, a semelhança do publicano, bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, faz-nos servir, Senhor, de modo que de fato o Senhor seja engrandecido, glorificado, que o Senhor nos use e nos encha para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Senhor.